vocês abram ali a sua Bíblia. Primeiramente, em Êxodo 5, versículo 8. O título do sermão aqui, da mensagem, vou falar que é uma reflexão, né, que a gente vai estar aqui refletindo, é O Tempo Não Para. Que interessante, né? Quando a gente é pequeno, ali até os 12 anos de idade, parece que nunca chega o dia do Natal, o dia do aniversário, né? As crianças ficam todas eufóricas. Eu tenho uma sobrinha, tenho outros sobrinhos, mas eu tenho uma em especial que fez aniversário semana passada, e ela estava eufórica. Ela já estava mais de um mês. E isso já estava prejudicando a saúde dela, de tão ansiosa. Achei até interessante que hoje eu trazia a mensagem e ela ama estar aqui na casa de Deus, gente. Vocês não fazem ideia. Ela chega até a posar em casa na sexta-feira e eu trago ela. Vocês já viram aí uma ruivinha? E eu falei assim, Carolzinha, tia vai passar a mensagem. E sabe o que ela respondeu no áudio? Tia, eu vou assistir. Gente, 7 anos, vê se não, né, só... né, a gente se emociona muito, assim, porque a prontidão. Claro que a gente envia mensagem, envia o link para muitas pessoas, e nem todos têm essa mesma prontidão. E nós vamos falar sobre tempo, porque é bem isso. O tempo ele não para, ele está a todo momento, é uma constância. E o que a gente faz ou deixa de fazer em relação ao tempo é que vai fazer toda a diferença e vai nos mostrar no final do dia, no final da semana, no final do mês, no ano, numa retrospectiva, o que a gente fez de útil, né? Então, olha lá em Êxodo 5:8. Vocês vão pensar assim, mas Marlete está falando em tempo e pediu, e falou ali para a gente ler Êxodo 5, versículo 8. Mas olhem lá. Ali diz assim, exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Aqui o contexto, o povo no Egito, né, estava ali escravizado e eles clamavam. Por quê? Ao contrário da gente, a gente não tem um governante ali ou alguma questão ali que está oprimindo a gente, né? A gente, querendo ou não, a gente faz o que a gente quer, né? No tempo que é determinado. Mas ali o povo, ele clamava, porque eles estavam numa terrível situação. Então esse é o contexto onde que Deus chama Moisés. Moisés vai até Faraó, e Faraó, ele fica assim, esse povo aí, eu nem conheço seu Deus. Você está querendo que eu mande as pessoas lá para sacrificar? Se eu nem sei quem ele é. Ele, né, menospreza ali o Deus. E um pouquinho antes, ali, se a gente lê ali no 6, diz assim, ó, naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Ou seja, depois da interferência de Moisés, agravou ainda a situação, né, do povo hebreu, porque eles tinham que dar conta do mesmo serviço, mas sem o apoio que vinha externo. Isso nos traz ali uma lição. Primeiramente, não é o nosso contexto, porque o contexto deles era de opressão. Nós não. Quem que nos escraviza? Quem que nos escraviza? Nós mesmos, né? Se a gente parar para pensar, quem nos escraviza é nós mesmos, porque a gente faz determinadas coisas ou se enche de muitas coisas que nós mesmos acabamos nos escravizando. Mas naquele contexto, Moisés, ele foi dar ele, através de Deus, queria dar uma libertação para o povo e acabou agravando a situação. E o povo ali, o faraó, aos olhos do faraó, o povo estava o quê? Ocioso. E quando a gente está ocioso, trazendo para os nossos dias, o que a gente faz quando a gente está ocioso? Começa a reclamar, né? Geralmente, se você está ocioso, você está reclamando. Ou você está reclamando de algum contexto ali, ou você está, ai, que dor ali, né? Você está, de certa forma, você está ali reclamando. Não é o contexto deles, porque eles estavam sendo oprimidos mesmo. Tanto que Deus interveio ali na situação. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que Faraó, ele dominava aquele povo.
E ele era como um inimigo de Deus, que oprime as pessoas, né? Quer sugar todo o tempo que você tem, porque se ele te deixar sem tempo para as coisas que são prioridades, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com as pessoas ao teu redor? As pessoas perecem, nós perecemos, né? Mas Deus ali, tanto ele ouviu o clamor daquele povo, como ele ouve o nosso clamor, e de antemão, ele já nos deu um dia de repouso. Qual é esse dia? Olhem lá em Gênesis 2, do 1 ao 3. Gênesis 2, do 1 ao 3 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Êxodo 20, versículo 8 ao 11, ele vai complementar aqui. Já sabem de cor, né? Qual que é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E ele está pedindo para ninguém fazer nada, nem o nosso servo. E aqui eu vou entrar num parente, talvez não seja o caso aqui de algumas pessoas ter um comércio, ou ser patrão de alguém, ou alguém que está assistindo ali. Uma grande responsabilidade para mim e para você é fazer a vontade de Deus. E aqui está claro, ele nos deu 6 dias para trabalhar. Por que ele nos deu 6 dias para trabalhar? Porque ele sabia que com o passar do tempo, nós não íamos ter nenhum dia de descanso. Não é verdade? Não acontece isso? A gente aqui anda na contramão. Mas se você olha, num dia de sábado, principalmente, você está indo para um determinado lugar, todo mundo trabalhando, trabalhando, trabalhando. E o que acontece quando a gente acaba negligenciando essa questão ali do descanso? Na pandemia, nós somos obrigados a parar, certo? Foi aí que o mundo viu que tinha como parar. Nós podíamos parar, sim ou não? Muitos perceberam. Por quê? Antes era aquele negócio. Todo mundo, a todo tempo. Uns abriam o comércio num horário, outro em outro, mas não paravam. Na pandemia, foi obrigado a parar. E ali as pessoas começaram a perceber que, opa, pode sim haver um dia de descanso. Foi mais de um, né? Porque a gente entrou ali num lockdown. Mas, e o que aconteceu? Com essa questão do Covid, todo mundo já tinha muita tecnologia, mas com essa pandemia aumentou mais ainda. Tem um índice aqui que diz uma informação para nós que diz assim, ó, a vida que já estava em crescente conexão através das mídias sociais viu uma inclinação ainda mais vertiginosa. Os dispositivos digitais em uso no Brasil passam dos 400 milhões, isso falando apenas em celular, cuja média passa de 1 por pessoa. Os smartphones ocupam uma parte tão significativa na vida que a média do uso diário é de 4,8 horas. Olha só, gente. Uma pesquisa de 2020, isso aqui. Não é pra gente... Eu não estou falando que a questão do celular, não vamos nem usar o celular. Não. O celular, a gente tendo esse domínio sobre ele é maravilhoso. Nossa, uma tecnologia fantástica, né? Essa aqui não é a questão. A questão é o que a gente faz no tempo que Deus está nos dando. O que a gente faz quando a gente observa ali, voltando na questão do descanso, isso faz bem para o nosso próprio corpo, né? A nossa própria mente. E só quem consegue descansar realmente entende, faz essa diferença. Eu já até contei essa questão aqui em outras vezes. Quando a gente não é adventista assim, praticante,
E a gente se torna, não é fácil guardar o sábado. Pode ser que eu esteja falando para alguém que tem essa dificuldade, que está com essa dificuldade. Porque realmente não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque você está numa rotina na tua vida. Todos os dias elas acabam sendo iguais. Sabe? Querendo ou não, você faz tudo no piloto automático. Você tem a hora ali de vamos supor, assistir novela. Você tem uma rotina. E quando chega na sexta-feira, né, no caso no pôr do sol, e você ali se tornou um adventista, não é fácil, gente. Por isso que eu coloco aqui, para que as pessoas entendam isso, se coloquem no lugar daqueles que estão iniciando agora conosco. Compreendam e ensine eles a fazer isso, porque minha família, metade adventista, metade católica e tudo evangélico, tudo misturado. Só que quando eu me tornei mesmo, foi bem difícil na minha casa, porque era só eu. E eu morava numa casa bem pequena, da sala dava para ouvir ali do quarto tudo, e eu me afastava nesse período, sexta-feira ali, né, que saía, quebrava aquela rotina, e para mim me isolar, não fazer parte, eu ficava ali no cantinho, pegava minha Bíblia e ficava, e as pessoas continuavam no seu dia a dia. E o interessante dessa questão é que eu fui repetindo isso, repetindo, e quando eu vi, chegava o pôr do sol, eu não precisava mais sair do ambiente, a gente continuava conversando e as pessoas já estavam gostando de ficar ali, conversando outro assunto e não ligando mais a televisão. Eu fiquei em longos períodos aí da minha vida, tem meu marido que não é adventista, e ele, até hoje, a gente não assiste nada secular na sexta-feira à noite, né, no sábado. Porque a gente foi criando aquele ritmo. Mas eu confesso que não é fácil. Mas quando a gente faz isso, tem uma grande bênção, né? Que Deus nos diz ali em Apocalipse 14, 7. Quem sabe de cor aí já? Vou achar aqui. Diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? Aqui fala de juízo, mas ele fala de juízo porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Né? Então, ele recompensará aqueles que são fiéis, aqueles que se dedicam, aqueles que procuram, pelo menos, fazer a vontade de Deus. Nós vamos estar verificando aqui, nesse contexto do tempo, nós vimos aqui a questão do tempo, no descanso, na questão aqui do sábado, a importância que tem o sábado na nossa vida, a importância do bem-estar. É um dia diferente, porque não é aquele dia que você faz sempre todas as mesmas coisas. Não que nos outros dias você não vai ter comunhão com Deus, muito pelo contrário, você precisa ter comunhão com Deus a todo tempo. O Espírito Santo tem que te mover a todo momento, a todo tempo. Mas no sábado, é como se você puxasse ali uma cadeira e falasse assim: Deus, senta aqui. Jesus, Espírito Santo, vamos ficar nós três aqui, conversando, dialogando, né? Falando sobre a tua natureza, falando das bênçãos que o Senhor nos concedeu, dos livramentos que o Senhor também nos concedeu durante a semana, né? Das lutas que tivemos, vai ter uma conversa muito mais íntima do que no teu dia corriqueiro de você acordar e já fazer uma coisa e já fazer outra. E aqui vem a questão dos 4T. Primeiro que a gente está falando sobre o tempo. O tempo não para, todo momento. O que a gente faz com ele na questão do outro T aqui, no caso, vou colocar o templo. O nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Como que a gente está cuidando dele? Uma reflexão. Às vezes você está tranquilo. Opa, já estou cuidando do meu corpo. Eu mudei a minha alimentação, né? Eu estou dormindo o horário que é necessário. Eu estou tomando água. Eu estou tendo meu exercício físico. Mas e você que não está fazendo isso? Essa reflexão que eu trouxe hoje, de falar que o tempo não para, ele tem a ver com esses 4T, para você não esquecer. Tempo, templo, talento e tesouro. Muitos aqui já ouviram falar. Eu gosto muito de falar do T porque a gente lembra. Templo, nosso corpo. Templo do Espírito Santo.
Já contei para vocês também, tinha muita dificuldade para dormir, acordava, ia dormir muito tarde, sempre ali falando, colocando coisas de Deus, e sempre atendendo uma pessoa ou outra, e orando, e fazendo estudo, mas era demais. E eu agradeço a meus amigos, meus familiares, porque falavam, Marleide, você não dorme? Porque eu dormia tarde, só que de madrugada eu já estava ali, acordada, também mandando algumas coisinhas. E o pessoal começou a me dar esse alerta. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de provérbios, que fala assim, o sábio aceita os conselhos, o tolo o rejeita. E eu sou uma pessoa assim que eu sempre gostei de ouvir o que é certo, eu falo, porque é certo, é certo. E eu comecei a mudar, e não foi fácil, porque a rotina da gente é diferente. E eu comecei e estou vencendo. Estou vencendo, é uma caminhada, uma jornada, mas graças a Deus eu estou vencendo. Outra questão é a água. Eu não sei quantos de vocês aqui tomam água suficiente. Tenho um grande problema com isso. Mas coisas que eu coloquei como objetivo para fazer. Exercício físico é muito importante. Por isso o nosso corpo, o nosso templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se você está falho nessa questão, hoje eu vim chamar você para acordar, como já fizeram comigo também. Marleide, você não dorme? E você, qual que é a tua questão com o teu templo, que é com o teu corpo? O que está te faltando fazer? Ah, mas eu estou com dor, eu tenho um problema de coluna, isso ou aquilo. Eu aprendi que independente da dor que você sente, alguma coisa você consegue fazer. Alguma coisa. Seja mexer um dedinho, seja mexer a cabeça, sabe? Se alimentar corretamente. Por quê que tem que cuidar do corpo? Porque, gente, que mundo nós estamos vivendo e que situações. Eu não sei quantos aqui estão no nosso grupo de oração intercessória, mas são pedidos e pedidos e pedidos, inúmeros pedidos. Poderiam ter sido evitadas essas questões de saúde? Sim, nós sabemos disso. Muitas questões de saúde são por nossa falta, pela nossa negligência. E Ellen White mesmo fala que se a pessoa que a gente está orando, se a gente for orar por alguém, e aquela pessoa ela não quiser mudança, gente, é sério. A pessoa precisa querer mudar, ter mudanças. Nós conhecemos inúmeras pessoas que estão num hospital, estão ali com um tumor, alguma coisa, e continuam nos mesmos hábitos errôneos, né? Assim, infelizmente, já aconteceu de eu ir no hospital fazer visita para a pessoa, orar pela pessoa, só que a pessoa está ali com a barriga aberta e fala, ai, não vejo a hora de comer um cheeseburger. Sabe? Outros falam assim, gente, eu queria ir ali na varanda fumar. É triste, gente. Sabe por que é triste? Porque tem o outro lado da família que está chorando, que está sofrendo. A pessoa que está ali, ela acorda de madrugada para orar por aquela pessoa, por pedir misericórdia para Deus. E não é errado fazer isso. Só que nós temos que dar o exemplo e também cobrar isso das pessoas. A outra questão ali é os talentos. O que você faz? O que você tem feito com os dons que Deus te dá? Né? O outro teu talento. Ah, no meu serviço, eu sei da minha questão ali, mas eu não passo para ninguém. Vocês acham isso certo? Os estagiários, né? Quantos aqui não foram estagiários? Acho que todo mundo, quando começa alguma coisa, é estagiário. Mas muitas vezes você vai num local, numa empresa, e a pessoa que já passou por aquela fase, ela se vira sozinha, não é assim? Gente, nós precisamos ter um olhar diferente, porque Deus está atento, está olhando para nós. Ele nos deu os dons e talentos para quê? Para que a gente ande um passo a mais, para que a gente ensine, para que a gente tenha paciência, que a gente entenda que a gente já passou por aquilo ali. Se você não passou, porque você era o dono da empresa, o filho do dono, né? Que deu o filho do dono, fica ali meio na rebeldia, pode tudo, né? Parece que passa, não é mais estagiário. Mas se ele precisar trabalhar fora, ele vai passar por isso. Por isso, gente, Deus ele nos deu talento aqui. Olhem lá em
parábola dos talentos não vou ler na íntegra, para a gente poder ganhar tempo aqui, mas lá em Mateus 25, do 14 ao 30, ali Deus está falando o quê? Ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro, Mateus 25, 14 a 30. E deu 1 talento para o outro. Ele deu conforme o quê? A capacidade de cada um. Mas não é para você pegar o teu dom, o teu talento e você enterrar, você esconder. Esse é o contexto aqui do talento. Qual é o teu talento? Meu talento é falar em público. Meu talento é orar com as pessoas. Eu tenho vergonha. Mas Deus te deu um dom. Descubra qual é o teu dom. Descubra. Às vezes é você ficar lá no teu quarto e orar. Essa minha amiga Léo, ela é fantástica, gente. Ela fica com o joelho ali todo lascado mesmo. Quer pedir para alguém? Você viu que ela fez até uma oração ali no chat para mim, né? Mas ela faz mesmo, ela faz por cada um aqui na igreja, ela clama por cada um. Tivesse muitas mulheres como ela. Eu admiro muito. Orar pela outra pessoa é um dom que Deus te deu. Mas eu não sei muito orar, eu mal oro para mim. Eu mal oro comigo, eu acho que a minha oração não passa do teto, tem gente que vai falar. Mas às vezes você pode pegar um panfleto, você pode entregar para alguém um livro, você pode ouvir. Gente, as pessoas estão sedentas para ouvir. Nessa questão do evangelismo a gente sabe, né? Alguns aqui sabem que eu fiz aquele trabalho da Novo Tempo, de estar ligando para os interessados da Novo Tempo, como as pessoas estão sedentas, como elas gostam, como elas querem conversar, sabe? Então, às vezes, você precisa só ouvir. Talvez o teu dom seja esse. Talvez o teu dom seja de hospedar alguém, de acolher. Tenho o costume de falar que isso é minha mãe. Minha mãe, a casinha dela é pequenininha, mas ela está ali sempre cheia de gente. É um dom maravilhoso. Tem inúmeros dons. Use os teus dons. Use o teu talento. Mas use por coisas objetivas. Não acorde de manhã achando que você só vai levantar, fazer as tuas coisas corriqueiras na sua casa, sair para a rua, ir para o teu trabalho e voltar em nada. Nós temos que fazer as coisas com objetivo. Isso que Deus nos pede, fazer as coisas com objetivo. A parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, 1 e 13. Deixa eu ver aqui. Mateus 25, 1 a 13. Também vou resumir aqui, mas fica de lição aí para vocês, né? Ver as parábolas das 10 virgens, ou seja, 10. Elas estavam esperando o noivo, sim ou não? Sim. As 10 eram crentes, né? Elas criam que Jesus ia voltar. A diferença estava no quê? 5 se preparavam. 5 não ficaram dormindo, esperando, a hora que ele chegar eu vou fazer as coisas. A hora que ele chegar eu vou acordar de manhã. A hora que ele chegar eu vou acordar de madrugada, eu vou começar meu devocional, eu não vou sair de casa sem orar, eu não vou sair de casa sem fazer o meu estudo diário, eu não vou sair de casa sem orar pelas pessoas, eu não vou sair de casa sem um propósito de abençoar alguém na rua. 5 esperavam apenas o noivo voltar. 5 se empenhavam em fazer alguma coisa, tanto que elas tinham azeite de sobra. O Espírito Santo estava de sobra para elas, porque elas tinham a sua comunhão diária. Gente, é importantíssimo isso. É muito triste o mundo que nós vivemos tão frenéticos, tão frenético. O tempo não para, não para. E a pessoa não percebe que ela precisa se organizar nesse tempo que Deus nos deu. Ele nos deu um tempo. O tempo mudou? As horas, os minutos, os dias, os meses, o ano muda? Não muda, certo? O que muda então? Nós. A nossa ação diante do tempo que muda. O que eu vou fazer ou deixar de fazer no tempo que Deus está me dando que vai fazer toda a diferença. Eu acordo de manhã, que nem eu falei, propósitos. É isso que eu estou errando, é isso que eu estou falhando. Muita gente está me falando. Opa, vou sinalizar. Não é um só que está falando, é outro, é outro, é outro.
Então, quem está errado? Eu que estou sendo negligente. Então, eu vou começar a me organizar. Vou começar a ter comunhão com Deus. Deus, me desperta, me acorda. Eu não consigo. Coloca o celular para despertar. O começo é assim. Depois, fica no automático. Por quê? Porque eu preciso entender que eu preciso da dependência de Deus. Porque sem Deus, o meu tempo vai ser vazio e inútil. Sabe como? Vou ficar horas e horas assistindo séries, vou ficar horas e horas no celular, e ficar no celular, olhando uma coisa ou outra, frustra ou não frustra as pessoas? No mundo que a gente está vivendo, pós-pandemia, entre aspas, né? Estava pós-pandemia totalmente, mas pós-pandemia. Porque você fica achando que a graminha do vizinho é mais verdinha. Nossa, mas aquela pessoa assim, ela faz isso e aquilo. Será? Independente do que a pessoa faça ou deixa de fazer, o que você está fazendo com o teu tempo? Escolha. Essa é a palavra-chave, escolha. Eu tenho que escolher que lado eu vou estar. Eu preciso escolher. Vou adiantar aqui. Malaquias 3, 8 e 10 diz que a outra parte é o tesouro, o que eu faço com o recurso que Deus está me dando. Eu preciso me organizar, eu preciso deixar de fazer alguma coisa, às vezes, para o meu interesse, devolver o que é de Deus primeiramente e deixar de fazer aquilo que é do meu interesse para atender as necessidades do próximo, porque Deus está pedindo isso de mim e de você. Ele pede para que a gente se organize. Teria muita coisa para falar ainda nessas questões, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que o tempo não para. Ele não para por causa de mim. Ele vai continuar. O que eu for decidir fazer ou deixar de fazer é que vai fazer toda a diferença. A minha escolha vai fazer toda a diferença. O que eu faço com o templo, o que eu faço com o meu talento, o que eu faço com o meu tesouro, neste tempo que Deus me deu, é que vai fazer toda a diferença para mim e para aqueles que estão ao seu redor. Para concluir, eu quero que vocês leiam lá Salmo 90, versículo 12. Conselho de Moisés para mim e para você. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Entenda e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo mais irá se ajeitar conforme o querer dele, não o nosso querer, não a nossa vontade. Nós vamos ouvir agora um hino que fala justamente disso. O tempo não para. Chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você, me esvaziar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobrar no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço aos teus pés e me encontro em tuas mãos.
Pode chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você, me esvaziar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobrar no fim? O tempo não para pra perder sem razão, e eu me lanço aos teus pés e me encontro em tuas mãos. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobrar no fim? O tempo não para pra perder sem razão, e eu me lanço aos teus pés e me encontro em tuas mãos.